Aí está um órgão. Que instrumento. É o mais completo dos instrumentos. Ele é uma orquestra, talvez seja mais do que uma orquestra. Não há instrumento igual ao órgão. Agora vocês dirão, por que não se ouve muito música de órgão? Em primeiro lugar, para ser bem franco, é porque música de órgão só é completa e plena no lugar onde está o órgão. Durante muitos anos, as gravações tentaram reproduzir tudo que o efeito do órgão traz. Hoje em dia, há gravações moderníssimas, importantíssimas já, com uma sonoridade formidável do órgão, mas mesmo assim, o órgão no lugar onde ele está sendo tocado é diferente, porque é uma infinidade de sons, de aspectos sonoros, que muitas vezes não é essa infinidade captada perfeitamente pela máquina. Há um certo abafamento. Bom, Bach escreveu para órgão durante quase toda a sua vida. Como é que foi a vida dele? Como ele se sustentou? Ele foi muito mais conhecido como um grande mestre do órgão, um improvisador excepcional, um executante de alto valor. As várias cortes da Alemanha disputavam a sua presença em vida, do que como compositor. É claro que ele teve seguidores como compositor, e ele teve esses seguidores como compositor, e o órgão, porém, foi a base da vida do Bach. Ele era um organista excepcional. O órgão é um instrumento muito difícil de ser tocado. Ele exige vários teclados, portanto uma técnica. Nos vários teclados estão os sons de uma infinidade de instrumentos. E ele ainda tem outros registros laterais. E tem os pedais, que fazem uma forma de acompanhamento, e ao mesmo tempo os pedais às vezes fazem contrapontos, tocam pequenas melodias. Bem, ele foi esse executante de órgão. Trabalhava para os ofícios, para as igrejas, trabalhava para as cortes. Claro que ele vem a ser considerado um compositor excepcional já no século XIX, já quase 100 anos depois da morte dele. Ele ficou meio esquecido. Foi Mendelssohn, na Alemanha, como maestro, como regente, que recuperou, que começou a trazer ao público alemão novamente, já no século XIX, ali por 1835, 1840, as obras de Bach. E foi o século XX, convenhamos. Na infinidade de gravações, o século trouxe Bach às multidões. Bem, então a gente encontra na obra dele obras para órgão a vida inteira. Música coral para coro, as grandes cantatas para corais, muitas com órgão, e paixões, as duas grandes paixões para São João e para São Mateus, a música para órgão, a música para o teclado, a música para a orquestra, só falar nos concertos de Brandenburgo, e música de câmara, sonatas, etc. Assim foi Bach, organista, trabalhador, homem, teve quase 20 filhos, proveniente de uma família de músicos em várias gerações, vários filhos dele músicos, desde 2 gerações antes da dele. Isso daria um programa só a família Bach. Mas nós hoje vamos ficar aqui com essa figura bonita de cabelo branco que aí está, que é um padre brasileiro chamado Marcelo Martiniano Ferreira. É mineiro, de Ponte Nova, e o padre Marcelo toca, é um grande estudioso do órgão, e esse órgão bonito que aí está, um órgão que está instalado desde 1956 numa igreja de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e que deve ser procurada por quem mora no Rio de Janeiro, porque ali está um órgão da mais alta qualidade. Essa igreja fica na Rua Santa Rosa 216, em Niterói. E os seus ofícios religiosos são apresentados com a presença desse órgão. O órgão é profundamente religioso. Um acorde grave do órgão vai na alma, vai dentro, traduz
algo que é a essência da música. O que é a música? A música é a expressão sonora, já tenho dito isso aqui, de uma palavra que só tem essa, ela é complicada, mas desculpa, do incognoscível, ou seja, daquilo que não se pode conhecer. É interessante, é aquilo que não se pode conhecer, mas se sabe o que é. Então, esse fenômeno, que é o fenômeno central da música, ela vai nas zonas humanas que estão além do nosso conhecimento. A gente só conhece um pedacinho dela, mas são verdades interiores. E esse é o prodígio da música. E o órgão é talvez um dos instrumentos que mais realiza essa transposição de um modo profundo. Nós vamos ouvir aqui de início um tema muito conhecido, que é o tema Jesus, a Alegria dos Homens, que faz parte do prelúdio que se chama O Despertar da Minha Alma, como se fosse o despertar da minha. Uma das partes é essa, que depois foi desentranhada da peça de Bach, e hoje funciona até como fundo musical de comercial de TV. É uma melodia, o Vinícius de Moraes colocou uma letra nisso e tocou em forma de marcha-arranjo. É uma beleza, uma obra clássica. O século XX a consagrou, o século XXI a acompanhará, mas ela provém desse trabalho de Bach. Então nós vamos ver agora um instrumento sinfônico, um importante executante e uma melodia muito conhecida. E depois nós vamos entrar um pouco mais profundamente em outra obra de Bach para órgão.
Então, a melodia é conhecida, entramos no mistério desse órgão, tudo isso é no Brasil. Na Europa é muito comum aos domingos as igrejas fazerem não apenas os seus ofícios religiosos, mas a presença de música, no sentido de que a música tem naturalmente uma elevação espiritual. A música muitas vezes serve para o ofício religioso, mas serve em si mesmo para a interiorização. Pois nós temos no Brasil, em Niterói, na rua Santa Rosa 207, a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, onde está esse órgão, onde trabalham essas pessoas. E é um órgão que foi reformado recentemente, é um órgão com mais de 40 anos instalados nessa igreja. A história do órgão, então, se tivesse tempo aqui, a história do órgão é maravilhosa. Vem desde a Grécia Antiga, as mais variadas formas. Inclusive, no tempo da Grécia, ficavam lá uns cidadãos, uma espécie de escravos, a fazer o fole, para que o som pudesse sair. E o órgão passa por evoluções formidáveis. Agora, no século XXI, no final, até pequenos instrumentos de teclado reproduzem o som do órgão através dos recursos eletrônicos. Mas isso é outra conversa. Importante é que nós estamos no Brasil, numa paróquia de uma cidade importante como Niterói, gravando, recebendo essa fita formidável. Agora, um órgão desses, eu vou ler porque eu não sei, de cor. Vejam o que tem esse órgão aí da Basílica. É um belo órgão. Ele tem 5 teclados, cada teclado com 61 teclas. Olha lá, já são 300 e tantas teclas. Na pedaleira, são os pedais, vocês vão verificar principalmente na obra que vai entrar agora, são 32 teclas. Então são quase 400 teclas. E mais os efeitos. O primeiro teclado, que eles chamam de positivo expressivo, tem o som de vários instrumentos. Tem som de flauta doce, de pequena flauta, de flauta celeste, de corneta, de viola doce. O segundo teclado, que é o grande órgão, tem o som da flauta harmônica e vários outros sons. O som da tromba, que seria aquele som pesado, potente, de onde vem o trombone. A palavra trombone vem dessa expressão da tromba. O terceiro teclado, que é um teclado de recitativo, mais expressivo, ele tem som de flauta transversa, de flauta harmônica, de viola da gamba, que é o antecessor do violoncelo, de viola celeste. O quarto teclado, que também é expressivo, para solos, ele simula tanto a viola celeste, como simula também a flauta e o som orquestral. O quinto teclado, que eles chamam de ecoexpressivo, ele tem o som de clarabella, de bordone, de vozes etéreas, que são vozes absolutamente como angelicais, digamos assim, e vários outros instrumentos e várias outras vozes ali são colocadas. E os pedais fazem contrabaixo, fazem harmônicas, fazem o bordão, fazem também flautas, simulam violoncelo. O intérprete trabalha com tudo isso. O padre Marcelo é um estudioso, um especialista, e essa não é talvez uma obra tão fácil, tão acessível ao ouvido como Jesus, a Alegria dos Homens, mas vai dar a vocês a oportunidade de penetrar nesse mundo do órgão, esse mundo fabuloso, dificílimo, complexíssimo do órgão, graças ao trabalho da Basílica Nossa Senhora de Auxiliadora de Niterói e do padre Marcelo. Eu chamo a atenção, também vai ser fácil verificar como trabalham os pés, nos pedais, como ele opera nos 5 teclados. Enfim, a riqueza formidável de sonoridades do órgão. A peça se chama Minha Alma se Eleva nas Alturas. E ela tem a marcação do BWV 733. Vai durar 6 minutos e vocês vão poder se aprofundar nesse deslumbrante mistério que é o órgão.
densidade de uma obra como essa pode dar medo da música clássica. Mas quem penetra devagar, quem sente, há uma maneira de sentir música aqui, no plexo solar. Essa é a melhor de todas. Não precisa de muita explicação. Conhecer é bom, ajuda. Quando bate aqui no plexo, vai na região das verdades absolutas. Se vocês têm interesse, ou tiverem interesse, ou despertaram interesse pelo órgão, eu vou dar assim umas sugestõezinhas rápidas. Existe um concerto de Handel, que é do mesmo tempo de Bach. Handel nasceu no mesmo ano que Bach. Há um concerto muito bonito para órgão e pequena orquestra de Handel. Vocês podem achar no disco e ouvir. O órgão é muito alegre, muito pujante. Belo trabalho. Há toda uma obra de Bach que está gravada, eu não tenho como dizer aqui em particular e em pormenor, exclusiva para órgão. No século XIX, final do século XIX, um compositor francês muito interessante, chamado Camille Saint-Saëns, esse nome curioso, parece Sansão, né? É Saint, de santo, Sans, sai Saint-Saëns. Saint-Saëns, como ele é conhecido, escreveu uma sinfonia, a terceira sinfonia dele, ela é com órgão. Aí já é diferente, é uma sinfonia com toda a orquestra. Saint-Saëns é um excelente orquestrador, e com órgão. O órgão não predomina, não é um concerto, mas ele tem umas passagens, inclusive o final, é grandioso, maravilhoso. O século XX já deu ao órgão outro tratamento. Vocês podem buscar as obras de um compositor francês, esse profundamente religioso. Agora, são obras do século XX, sem as harmonias, chamado Olivier Messiaen. Escreve Messiaen, M-E-S-S-I-A-E-N, Messiaen, digamos assim, que se pronuncia Messiaen. Esse era um compositor místico que gravava as vozes dos pássaros, a quem ele considerava as obras principais da divindade, e um grande compositor. E há também um conceito muito interessante para órgão e orquestra de um outro compositor francês do século XX, chamado Francis Poulenc.